Então, gente, essa aulinha sobre calorimetria, tentar dar um resuminho para vocês aqui, falar um pouquinho sobre, né? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, o nome calorimetria, né, já diz que é relação a medir o calor. Então, a gente vai medir o calor, né? Medir o calor. Medir o calor, que a gente vai considerar como sendo Qzão, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a capacidade térmica, que é uma característica do corpo. Então, a gente vai escrever aqui, ó, é uma característica estado físico. O que quer dizer o estado físico? Sólido, líquido e gasoso, ou seja, aqui você não vai ter transformação. Você a falar, esse calor sensível, então ele vai ocorrer quando a temperatura mudar e quando o estado físico permanecer o mesmo. Qual a fórmula de calor específico, sensível? Poxa, peraí. Então, vamos voltar aqui para o calor sensível. O calor sensível vai acontecer quando muda a temperatura e permanece o estado físico. Tá bom? Então, qual é a nossa fórmula de calor sensível? Calor sensível vai ser dado por Q, que é a quantidade de calor, né? Quantidade de calor, que vai ser dado em calorias. Vamos ter a massa, que nesse caso vai ser dado em gramas. Temos a temperatura, que vai ser em graus Celsius. E o calor específico, que vai ser em calorias por grama grau Celsius. Tá bom? O que é esse calor específico? Calor específico é uma característica da substância. Ou seja, a gente vai ter que analisar a substância. A definição dele é, vamos dizer assim, uma caloria, né? Uma caloria, vamos dizer, o calor que eu recebo, para pegar 1 grama de uma substância e elevar em 1 grau Celsius. Mas isso não é muito didático, né? Onde é que eu vou usar esse cara? Eu vou usar esse cara para descobrir que substância muda de temperatura com mais facilidade. Ou seja, aquele que tiver maior calor específico vai mudar com mais dificuldade. Vamos pegar um exemplo aqui. A água. A água tem um calor específico grande. A gente vai considerar 1. A água ela muda de temperatura com dificuldade. É por isso que você consegue tomar banho, por exemplo, de cuia. Você pega lá uma chaleira quente, bota num balde e consegue, né, durante um tempo aquela água ficar. Ou então você vai tomar um café. O café fica lá um certo tempo quente ainda, né? Porque a água tem dificuldade de trocar. Já você pega um metal, não. Você pega um metal, você está fritando um ovo, termina de fritar o ovo, joga na pia, ele bate na água, você ouve até aquele barulhinho. Tss. Então isso já vai dizer que tem baixo calor específico. Então tá atrelado um pouquinho a isso. Isso aqui vai ser importante para sua prova, tá bom? Agora, o importante. Nós vimos que calor sensível é esse carinha aqui, não é isso? A gente viu também que capacidade térmica era esse. O que é que a gente vai fazer? A gente vai juntar os dois. Como assim? A gente vai juntar os dois na seguinte. Então, eu tenho que calor, ou capacidade térmica, né? Calor sobre determinado intervalo de temperatura. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir a fórmula aqui, ó, de calor, né? Ó, aqui não é calor? Então, a gente bota aqui. E vou dividir por variação de temperatura. Então, você tem aqui, ó, as duas. Isso vai me dar que eu posso usar a capacidade térmica também sendo massa vezes calor específico. Tá ok? Então, é isso aí.
Bem, vamos falar agora um pouquinho de calor latente. Então, calor latente, ou quantidade de calor latente, a gente vai usar o seguinte, vai ser quando muda o estado físico e permanece a temperatura. Já é o contrário, tá vendo? Como assim? A gente viu que calor sensível muda a temperatura e permanece em estado físico. Aqui é exatamente o contrário. Quais são as unidades? Então, temos aqui que a quantidade de calor continua sendo em caloria, a massa vai ser em gramas, e esse cara é o calor latente de transformação. Como assim transformação? Se eu tenho um objeto passando do líquido para o sólido, ele tem uma transformação, é a fusão, não é isso? Então, é mais ou menos isso que acontece. Aliás, a fusão é do sólido para o líquido, me perdoe, não o contrário. Mas então o que acontece? É mais ou menos isso, de ebulição, solidificação, condensação, essas coisas. Então, ele é dado por caloria por grama, tá bom? Essas constantes, gente, você não precisa saber. Fique tranquilo que o exercício vai te dar, tá bom? E para terminar, a gente vai ter o diagrama de fases, que eu vou até usar a água como o nosso agente principal. Por quê? Porque a água ela tem suas fases conhecidas, os pontos de fusão e ebulição são conhecidos. Por exemplo, aqui você tem que 0, você sabe que é o ponto de fusão, né? E você sabe aqui também que 100 é o ponto de ebulição da água. Tudo aqui ao nível do mar, né? Tudo com perfeição, a 1 atm, tudo bonitinho. Então, o que acontece? O que a gente vai descobrir? O que a água, quando está menos 10 graus, ainda é gelo. Não é isso? O H2O, a água, é gelo. Quando ela chega a 0 grau, também é gelo ainda. Ela só vai aumentar essa temperatura quando terminar de todo o gelo transformar em água. Então, você tem a 0 grau tanto água quanto gelo. Inclusive, se você pegar um cubo de gelo, qualquer parte de água que está preso perto do gelo, vai ficar 0 grau. É por isso que você consegue, por exemplo, gelar uma bebida. Você pega lá um suco, está quente, bota um gelo. Se você perceber, todo mundo já fez isso, tomar só aquela parte da água que está perto do gelo, você vê que ela está gelada, já a outra está quente, né? Então, é a parte imediatamente que tá. Então, gelo é isso. Então, quando tiver essa mistura, aqui você tem apenas gelo, aqui você tem gelo mais água. Quando você tiver essa mistura, ainda vai ter a 0 grau. Aí ela só vai aumentar a temperatura assim que todo o gelo derreter. Aí aumenta de novo, até chegar ao 100. Quando chega a 100, você ainda tem água. Beleza? Água. E aqui a mesma coisa que acontece com gelo, acontece aqui também. Vapor até toda a água se transformada em vapor. Aí depois a gente tem gás, mas nesse caso não estuda na calorimetria, a gente estuda em outros processos, tá bom? Então o que acontece? Vamos analisar aqui, ó. Aqui você mudou a temperatura, tá vendo? Estava de menos 10, foi para 0. Então aqui você tem um calor sensível. Aqui você manteve a temperatura 0 grau e mudou o estado físico. Então aqui tem calor latente. Aqui você tem um calor o quê? Sensível, porque você mudou a temperatura e permaneceu o estado físico. Aqui você tem outro calor latente, porque permaneceu a temperatura e mudou o estado físico. Esse é mais ou menos um diagrama de fases. Então, é mais ou menos isso que a gente vai estudar, tá bom? Então, gente, como exemplo, eu vou resolver essa questão 02 do módulo de vocês, que é questão da UFS, que diz o seguinte: o gráfico mostra a temperatura de 20 gramas de um líquido, inicialmente a 0 grau, em função da quantidade de calor que ele absorve. Ou seja, se você olhar, aqui você vai ter a temperatura, que nesse caso chamou T, em graus Celsius, e nesse parâmetro aqui, você vai ter a quantidade de calor que ele recebe em calorias, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Aí, ele faz a seguinte indagação. Sabendo que o calor específico do líquido é 0,6 calorias por grama grau Celsius, eu até anotei aqui, ó, né? É correto afirmar
que o calor latente da vaporização para esse líquido é em calorias por gramas. O que ele quer? Ele quer saber essa questão aqui do calor latente. Calor latente, se você for ver, olha a curva, tá vendo? Não mudou a temperatura, continuou sendo 80 dessa substância que eu não sei qual é, porém ele continuou, né, mudando o estado, ou seja, tá vendo? Ó, recebeu o calor. O que acontece? Então, o calor latente aconteceu aqui, ó, só que eu não sei quem é esse Q. Porém, de 0 até 80, eu sei que o objeto mudou a temperatura e permaneceu em estado físico. Então, você tem um calor, o quê? Sensível. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o calor sensível para saber quanto foi, ó. Então, calor sensível dessa temperatura. Então, Q vai ser igual a 20, né, que é a minha massa. Calor específico ele deu que é 0,6 e a variação de temperatura de 0 até 80, 80. Calor vai ser igual a, vamos lá, aqui nós temos 6 vezes 80 vezes 0,6, é a mesma coisa que 6 vezes 8, onde é 48, né? Então, temos 20 vezes 48. 20 vezes 48 vai dar 96 e um zerinho, 960 calorias. Ou seja, esse cara aqui equivale a isso. Beleza? Então, o que acontece? Se ele é 960 e andou até 2.960, isso quer dizer que esse calor transferido aqui nesse tempo foi de 2.000 calorias. Então, vamos lá. Mas ele quer o calor calor latente, né? Então, vamos lá. Calor latente de cá. Então, ele gastou quanto para transformar isso aqui? Ele gastou 2.000. Então, vamos lá. Então, a gente vai usar o calor latente. A gente vai descobrir esse calor latente de transformação aqui. Então, gastou-se 2.000 para uma massa de 20. E aqui nós temos o L, que é o calor latente de transformação. Onde vai ser 2.000 dividido por 20. Isso dá 100 por grama, beleza? Ou seja, deixa eu procurar aqui para ver que letra é. Essa é a letra A. Pronto, espero que tenham gostado. Foi meio improvisado aqui, foi o que deu para fazer para hoje, tá bom? Um abraço.